voltamos hoje para falar um pouquinho do enoturismo. E o enoturismo para as crianças. Temos dito aqui sobre o enoturismo em relação ao enoturismo para as crianças, que é um pouco aborrecido para as crianças irem visitar uma adega e não ter nenhuma atividade para elas. Quando os clientes pensam em fazer uma visita de enoturismo a alguma adega, há sempre esse problema, às vezes trazem crianças. Uma sugestão que eu aqui deixo a todos em aberto, até em forma de educativa, é um jogo bastante interessante e que se pode fazer com as crianças, que é as caixinhas de aromas. Falar nas caixinhas de aromas, é nós agarrarmos em jogos simples para crianças, com aromas simples, aromas da floresta, aromas do bosque, e se quiserem podem vendar as crianças, ou podem juntar 2 ou 3 e mostrar, depois tirar às cegas e adivinhar qual é o aroma que eles viram antes, sei lá, tipo mostardas, pimentas, canelas, relva acabada de cortar. Esses tipos de aromas podem ser interessantes para uma criança e não é preciso estarem em contacto direto com o álcool, e estão a ter conhecimento com os aromas e vão guardá-los em memória. Além de guardarem os aromas em memória, guardarão o jogo em que fazem. Porque uma coisa é certa, nas provas de vinhos, uma das sensações mais importantes que nós temos no aroma, e nós sem memória não conseguimos ter o aroma. O mais importante que nós temos, acima de tudo, além de ter aroma, de sentir de ver o vinho, seja o que for, para a questão dos aromas é a memória. Nós vamos nos lembrar de aromas de alguns anos atrás, aromas que até de criança, da idade de criança. Nós sem memória nunca vamos chegar àquele aroma. Temos que ter associado àquele aroma uma memória. Por isso é que eu digo que não é preciso nós termos medo de dizer, porque às vezes a nossa memória vai nos buscar não exatamente um alperce, mas um pêssego, ou um pêssego ou um alperce. Não é exatamente esta questão, mas a questão da memória. Criar uma memória nas crianças. E com os produtos que nós temos à mão, até podem ser produtos sazonais, casca de laranja, casca de limão, todos esses tipos de aromas, além daqueles aromas das especiarias secas, nós podemos ter à mão e dar a cheirar às crianças e fazer jogos divertidos, como vendar os olhos e depois ela tentar adivinhar qual é o aroma, de que aroma é aquele, caso da mostarda, por exemplo, ou sei lá, criar uma partida qualquer, fazer com várias crianças, 4, 5, criar um desafio a ver qual é que adivinha que aroma é aquele, e depois então destapar o nome da caixinha e dizer, olha, isto é, eles dizem uma quantidade de coisas, depois nós mostramos o que era mostarda ou era outra coisa qualquer, para as crianças. Isto é um contacto didático com os aromas, pode ser feito em qualquer lado. Isto eu já entreti um grupo de crianças, duas crianças, nestes moldes, enquanto os pais visitavam uma adega. Agora, por falar noutros aromas, vamos aqui experimentar um vinho. É um rosé da Côte de Nîmes, que se chama Via Domitia 2018. Este rosé, para já, como eu às vezes refiro, e para nós isto tem algum interesse, posso-vos mostrar aqui.
Este tem algum interesse, o Via Domitia. A Via Domitia foi a primeira estrada romana construída, que ainda existe, pela estrada dos gauleses, que ligava, atravessava a França e ligava à Itália, ou seja, na costa sul, a sul do Rhône, toda a Côte d'Azur atravessa a via romana, que se chama a Via Domitia. Esta Côte de Nîmes fica a sul do Rhône, é bastante conhecida por produzir uns rosés de Grenache e Syrah. Esta é a parte romântica do rótulo. No copo apresenta uma cor bastante interessante. Límpido. Um rosé esbatido. Lá está. Pêssego, alperce, algum abacaxi também, notas muito frescas, de frutas frescas. Estou a admirar a lágrima, tem alguma lágrima. De ataque, uma acidez bastante pronunciada, muito frutado no retrogosto, consegue-se sentir alguma doçura, e fica na língua. O retrogosto é muito tenue, mas ele é persistente, QB, para um rosé na língua. Para quem quiser provar vinhos de outras origens, uma excelente sugestão, um bom vinho de verão. A temperatura que ele estará nos de 13, 14 graus. Também não aconselho muito mais, não vai perder esta acidez e não aconselho muito mais fresco, porque senão vai perder esta acidez e irá-se perder. De salientar que é um blend muito típico da região em questão, da Côte de Nîmes, Costières de Nîmes, assim é que é. Este tipo de aromas é aqueles aromas que eu me refiro, em que ao mesmo tempo, um dia que comecem a experimentar, a fazer uma prova de vinhos, irão ter em memória esses aromas. Vamos treinar com vários aromas. A nossa memória irá guardar mais de 5.000, 500.000 aromas e iremos guardá-los durante muito tempo. Por isso é muito bom a gente treinar a questão aromática.